Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 2-0 contra o Cuiabá. Realmente um jogo importante porque faziam 3 rodadas que o Palmeiras não vencia no Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras, caso não vencesse esse jogo, poderia deixar o pelotão da frente acabar escapando muito, que daria muito trabalho para o Palmeiras lá na frente recuperar essa distância. No primeiro tempo, especialmente, nós tivemos um jogo com qualidade técnica bem fraca mesmo. O Palmeiras não conseguia ter chance de jogo, assim como o Cuiabá. A gente percebia que as duas equipes tinham muita dificuldade. Eu não sei se pelo forte calor que fazia em Cuiabá. Eu vi na parada técnica que a temperatura estava em 31 graus e a sensação térmica 34 graus. Realmente é um calor muito grande, é um calor que principalmente quem é de São Paulo não está acostumado. Eu até vi a temperatura em São Paulo no momento da parada técnica, estava 24 graus. Então quer dizer 7 graus a mais do que o Palmeiras está acostumado a jogar, o que faz bastante diferença, o que dá um desgaste físico muito maior tanto para Palmeiras quanto para Cuiabá. Só que eu creio que o Cuiabá esteja mais acostumado a jogar no forte calor, por jogar com mais regularidade, né? Aí eu creio que o Palmeiras sentiu bastante o calor, especialmente nesse primeiro tempo, aí até poder estar se acostumando. E lembrando que o jogo iniciou às 6h30. Então imagina se o jogo fosse à tarde, então o quanto o Palmeiras não passaria de calor. Realmente uma situação bem complicada, mas que o Palmeiras aos poucos soube contornar. E justamente num dos últimos lances do primeiro tempo, o Palmeiras fez uma jogada aérea e com o Lázaro marcou o seu primeiro gol, 1-0 para o Palmeiras. Num primeiro tempo que não foi bom do Palmeiras, eu creio que não foi bom por nenhuma das equipes na realidade, mas o Palmeiras, mesmo não fazendo um bom primeiro tempo, acabou levando essa vantagem para o intervalo, né? Já no segundo tempo eu vi o Palmeiras um pouco melhor, não muito, porém a partir daí entrou um jogador que, na minha visão, ultimamente vem fazendo toda a diferença, que é o Estevão. Realmente a gente pôde conferir a entrevista coletiva do Abel Ferreira no jogo passado, e o Abel Ferreira se disse bem impressionado com o Estevão, né? Que realmente é um jogador que ele disse nunca ter visto um jogador igual, e que ele esperava que o Palmeiras pudesse manter ele o máximo de tempo possível para que ele pudesse desenvolver bastante no Palmeiras. Então, para o Abel, que é um treinador que já passou por vários clubes, tanto na Europa quanto na Grécia, né? Na Grécia e em Portugal, na Europa, e agora no Brasil. Então, é um treinador que já viu bastante jogadores, e ele disse que o Estevão é o jogador mais diferenciado que ele já viu. Inclusive, até teve durante essa semana até uma comparação entre o Estevão e o Endrick, uma comparação que eu acho até um pouco precipitada, um pouco cedo, porque o Endrick já tem uma história bem maior do que o Estevão no Palmeiras e até na seleção, e o Estevão está iniciando agora a trilhar o seu próprio caminho. Então eu acho esse tipo de comparação, nesse momento, um pouco cedo ainda. Eu acho que futuramente até a gente vai poder fazer, mas agora é muito cedo, até porque o Estevão, até esse jogo, ele tinha marcado apenas 2 gols como profissional. Nesse jogo ele faz uma jogadaça realmente, ele sai driblando, que é uma das características que ele tem, e que é uma das características que hoje em dia falta muito, especialmente no futebol brasileiro, que é daquele jogador que ele consegue quebrar linhas, é aquele jogador que tem realmente o talento do drible, e a gente vai vendo que o Estevão tem esse tipo de talento. A gente vinha acompanhando já nos últimos jogos que ele tem esse tipo de talento. Porém, o que a gente descobriu no jogo de hoje foi algo que a gente ainda não sabia, que era a qualidade dele na cobrança de pênaltis. Realmente é muito difícil a gente ver um golaço num pênalti, mas eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que foi um golaço. Realmente, o nome do canal aqui é Onde a Coruja Dorme FC, e ele conseguiu acertar o pênalti literalmente onde a coruja dorme. Realmente um pênalti muito bem batido. Você percebe que ele tem o talento de pegar na bola. Obviamente,
é o primeiro pênalti que eu vi ele bater na vida. Mas se ele continuar cobrando pênaltis assim, e se esse for o normal dele na hora de cobrar um pênalti, realmente nós achamos o nosso cobrador de pênalti oficial, porque, na minha visão, nem o Veiga cobra tão bem assim. Ele foi lá, não se intimidou, o que é impressionante, porque lembrando sempre que ele é um menino de 16 anos, sobre uma forte pressão, né? Porque esse segundo gol praticamente sacramentaria a vitória do Palmeiras, como acabou sacramentando. Ele foi lá na maior personalidade, como se não tivesse pressão nenhuma, foi lá, bateu no ângulo, um golaço. Descobrimos aí um novo talento dele aí, que é a cobrança de pênalti, um pênalti perfeito. Nem se tivesse, acho que 2 goleiros, eu acho que conseguiam pegar. Então foi realmente um grande pênalti e a cada jogo a gente vai descobrindo alguma coisa nova sobre o garoto Estevão. A cada jogo a gente vai descobrindo uma nova qualidade, vai descobrindo o quanto ele é um jogador diferenciado e hoje realmente ele fez toda a diferença, lembrando que ele entrou no segundo tempo. Então, a partir do momento que ele entra, a gente percebe que o Palmeiras já tem uma mudança, o Palmeiras já começa a jogar melhor, então ele é um jogador extremamente decisivo para o Palmeiras, um jogador que está prometendo bastante aí. O Palmeiras chega aos 8 pontos, né? Nesse momento é o 8º colocado, e lembrando que na próxima rodada enfrenta o líder Atlético Paranaense, num jogo que pode valer a liderança do campeonato. Então o Palmeiras, que até então vinha dando umas derrapadas aí no Campeonato Brasileiro, reestabelece o ritmo das vitórias e volta para o pelotão de cima, podendo, inclusive, na próxima rodada, assumir a liderança de um campeonato que é sempre disputado. Óbvio, é um campeonato que ainda está começando, está na 5ª rodada, mas é sempre importante, todo mundo que conhece essas regras dos pontos corridos diz, né? Mesmo que no início do campeonato você não esteja na primeira posição, para você ser campeão, você sempre tem que estar lá no pelotão de cima. E é o que o Palmeiras vem fazendo. O Palmeiras está no pelotão de cima aí. Hoje, se o campeonato terminasse hoje, conseguiria estar na pré-Libertadores, mas eu vejo o Palmeiras como um dos grandes favoritos, até porque pegou uma tabela inicial extremamente difícil. Para você ter uma noção, pegamos o Internacional, o Flamengo e o São Paulo, que são 3 das maiores equipes aí. O Internacional se reforçou bastante, o Flamengo, não precisa nem falar, né, tem o melhor elenco e o mais caro do Brasil, só que, na minha visão, o Palmeiras ainda consegue ter um time mais equilibrado e um time melhor, apesar do maior investimento do Flamengo, e nós temos o São Paulo, que com a chegada do técnico novo, Zubeldia, também melhorou bastante. Eu creio que agora o caminho do Palmeiras em relação à tabela, teoricamente, é mais fácil. Eu digo teoricamente porque no Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. A gente pode observar aí que o nível de competitividade é muito grande, então não tem como afirmar que um jogo é mais fácil, porém, tecnicamente, o Palmeiras tem uma vantagem maior sobre essas próximas equipes que vai enfrentar do que tinha sobre as equipes que já enfrentou, o que é um bom sinal. É um sinal de que o Palmeiras pode conseguir bastante ponto e bastante vitória aí nas próximas rodadas. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.